Irmãos, abram as suas Bíblias em Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo de número 17 ao número 21. Capítulo 2, versículos 17 a 21, do livro de Atos, diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Muito bem, queridos, nós vimos no domingo passado pela manhã, nós viemos falando sobre uma doutrina nossa, que é sobre a morte. Nós vimos a morte, o princípio dela, o nascedouro dela e o fim da morte. Nós vimos que a morte, ela entrou no mundo através do pecado, e a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e este se multiplicou a todos os homens, e da mesma forma, por um só homem, entrou a salvação para todos os homens. Então o que nós vimos foi que a morte entra pelo pecado, que depois que o homem pecou, ele separa-se de Deus pelo pecado, mas que Deus providenciou a este homem a oportunidade que ele possa ter aí também a sua salvação por meio da sua decisão ao lado de Jesus. Jesus, ele veio e ele sacrificou-se por nós, ele deu a sua vida pela humanidade. E ao dar a vida pela humanidade, ele pagou um preço que estava imputado sobre o homem, que foi a consequência do seu pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, Jesus morreu em nosso lugar, ele cumpriu essa sentença, porque o homem foi expulso da presença do Senhor, e ali então ele foi expulso, então ele foi para o distanciamento dele de Deus. E a única forma de voltar a ter novamente comunhão com Deus é por meio de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Então nós vimos no domingo passado que a morte, ela se encerra com a vitória de Cristo sobre a morte. Ele morreu na cruz e ele padeceu, foi sepultado, e no terceiro dia ele ressuscitou. Então ele venceu a morte. E assim como ele venceu a morte, nós também vencemos a morte. No entanto, essa doutrina não termina aí, porque não é apenas saber que a morte se acabou para nós em Cristo Jesus, é apenas saber que ao morrermos nós temos apenas dois destinos. Nós vimos isso no domingo passado: ou o homem vai para o céu, ou o homem vai para o inferno a morrer. Não existe a possibilidade dos ensinos que fazem sobre a questão do purgatório, onde é o tempo que você fica ali purgando os seus pecados, e dali você vai para o céu. É uma negação do inferno, na verdade, o purgatório. Então o homem, ele só tem dois caminhos ao morrer:
ao fechar os olhos fisicamente, é ir para o céu ou para o inferno. Para o céu, aqueles que estão em Cristo. Para o inferno, aqueles que não estão em Cristo Jesus. E nós vimos também que essas pessoas que vão tanto para o céu como para o inferno são pessoas que estarão conscientes, porque a palavra de Deus diz que ali aqueles que estão no céu estarão sendo consolados pelo Senhor, e aqueles que estão no inferno estarão em tormento, portanto conscientes, uma vida de lembrança sobre todo o pecado, sobre tudo aquilo que eles fizeram na vida, consciente, sofrendo, ou consciente, sendo consolado ao lado de Deus. Mas fica a pergunta: e então vai ficar assim, vai permanecer assim? E é por isso que nós queremos hoje dar uma continuidade sobre tudo aquilo que nós falamos no domingo pela manhã. Por quê? Porque nós estamos vivendo, segundo esse texto aqui, os últimos dias. Nós, desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus, desde que a igreja foi organizada, que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os seus apóstolos e discípulos, ali se organizou a igreja. É exatamente esse momento quando Pedro disse que ali estava se cumprindo a profecia do profeta Joel, no capítulo 2, e ao se cumprir essa profecia, diz ele: nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós queremos então, irmãos, deixar claro que ao se encerrar esses últimos dias que nós estamos vivendo, alguns teólogos dizem que nós estamos vivendo no período da graça. O que é o período da graça? É o período da igreja, né? Nós todos aqui fomos alcançados pela graça de Deus. Nós não merecemos, na verdade, a misericórdia e a salvação em Cristo pelo pecado que habita em nós, mas pela graça, como diz ali a Bíblia, pela graça, né, a salvação feita pela graça mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça, nós estamos vivendo esse período da igreja, onde todas as pessoas, onde as portas dos céus foram abertas para todos aqueles que tomarem uma decisão ao lado de Jesus. E isso é graça, pura graça de Deus derramada sobre nós. E quando esse período da graça, esses últimos dias que nós estamos vivendo, terminar, é o período em que a igreja de Jesus Cristo irá se encontrar com Jesus. Irá se encontrar com Jesus. Eu não sei se eu vou usar os slides, porque eu estou aqui já fora do meu esboço, mas na igreja irá se encontrar com Jesus, tá certo? E aí o que fica? Como é que isso vai acontecer? Para nós que estamos mortos, nós que já estamos aqui há não sei quantos anos, aqueles que já morreram, né, aqueles que já morreram há mais de 2000 anos atrás, como é que vai acontecer essa coisa do encontro, né, com Jesus? E é isso que eu quero trazer hoje, para mostrar para os irmãos, tá certo? Nós queremos mostrar aos irmãos como é que vai acontecer a ressurreição dos salvos, tá? Nós queremos mostrar para vocês que nós que somos salvos, nós vamos morrer fisicamente. Aliás, se Jesus voltar hoje, né, nós não vamos morrer fisicamente, nós vamos ser arrebatados, tá? Mas teoricamente, como disse hoje pela manhã o profeta Davi, o rei Davi, ele disse: eu estou indo para o caminho de todos os mortais. Então nós estamos também nesse caminho, nós estamos no caminho de todos os mortais, e nós vamos morrer, fechar os olhos, e nós não sabemos quando Jesus voltará, quando será o dia do Senhor, o juízo, né, final, nós não sabemos, e nós podemos passar aí vários anos ainda, né, morreu, o povo já até esqueceu que um dia o pastor Roraima foi pastor dessa igreja, né, depois de muitos anos, e aí, e agora? Como é que vai acontecer? Aqueles que morreram, só está o osso branco lá, né, enterrado no cemitério, como é que vai acontecer esse negócio? É isso que eu quero pensar com os irmãos, porque eu quero pensar sobre a ressurreição dos salvos, não dos perdidos.
não daqueles que vão para o inferno, mas dos salvos. A ressurreição dos salvos acontece quando terminar esse período chamado período da graça. Tá? Nós vamos seguir uma sequência para que vocês não se percam nessa sequência. Tá? Então nós vamos desenvolver isso a partir dessa sequência. Ou seja, quando é que isso vai acontecer? Então eu vou pedir que passe aí, por favor, para o slide número 5. O slide número 5 mostra exatamente o momento em que vai acontecer isso. Quando é que vai acontecer? A Bíblia diz, está escrito aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que ninguém de nenhum modo se engane ou vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, quando é que vai acontecer a apostasia e quando é que vai acontecer a questão da revelação do anticristo, que é o homem da iniquidade? Nós vivemos, irmãos, numa igreja contemporânea, na igreja moderna, pós-moderna, que eles chamam. Nós vivemos um tempo em que hoje, como disse Jesus, será que a fé de muitos esfriará? O amor esfriará, a fé esfriará. Nós vivemos esse período, porque nós podemos fazer uma diferença entre o momento em que a igreja foi organizada, em Atos capítulo 2, foi isso que nós lemos aqui, ao momento que nós estamos vivendo hoje. Quando a igreja foi organizada, as pessoas que faziam parte da igreja, os membros da igreja, esperavam a vinda de Cristo para aqueles dias, para aqueles momentos. A esperança de Cristo retornar e eles irem ao encontro com Jesus era ainda muito ardente no coração daquelas pessoas que faziam parte da igreja. Todos os dias podia ser o dia da ressurreição, o dia do arrebatamento, o dia da chegada de Jesus Cristo. Todos os dias. Mas se você olhar para a história do momento em que a igreja foi organizada ao dia de hoje, a gente vai perceber que ao longo do tempo houve um esfriamento dessa esperança, porque os dias foram passando, Jesus ainda não voltou, e a igreja ao longo desse tempo foi, portanto, perdendo o vigor da fé, perdendo aquele fogo do amor da fé. E com isso a gente pode entender que a igreja começou a se envolver com modos de viver mundanos, e o mundo começa a entrar na igreja. Nós começamos a perceber que aquela esperança da vida de Jesus, da ressurreição, da vida eterna, já é uma coisa distante, e a gente começa a perceber que as pessoas hoje na igreja estão procurando uma solução para a vida hoje. As pessoas querem resolver a sua vida hoje. Eu estou doente, eu estou sem emprego, eu estou faminto, meus relacionamentos estão difíceis, a minha vida está difícil. Eu preciso de uma solução hoje, não é para amanhã. Essa é a diferença da igreja passada para a igreja que nós vivemos hoje. E quando nós olhamos para a igreja de hoje, a gente começa a perceber as diversificações de pregação, de doutrina que estão aparecendo nas igrejas. A gente começa então a perceber que a igreja hoje, ela está muito mais voltada para uma pregação onde as pessoas se sentem alimentadas com as promessas do aqui e agora, onde as pessoas as soluções das suas necessidades estão ali presentes no dia de hoje, do que as mensagens de antigamente na esperança de vida eterna quando Jesus voltar. É aí que começa então a apostasia. É aí que começa a se distanciar a igreja da verdadeira doutrina.
a se distanciar a igreja de Deus. A igreja começa a se afastar de Deus a partir de se desviar da palavra, do evangelho que foi anunciado, que foi entregue por Jesus Cristo. Está sendo pregado um outro evangelho, não o evangelho que Jesus nos deu, mas um outro evangelho. E quando nós nos afastamos do evangelho verdadeiro, aquele que Jesus nos deu, nós, a igreja, nós não, mas a igreja de hoje, contemporânea, ela está sendo a igreja apóstata. Então nós podemos dizer que a apostasia já começa a aparecer quando percebe-se o distanciamento das igrejas do verdadeiro evangelho. Então veja, esse é o começo da apostasia. Vai chegar um tempo em que a igreja vai estar toda afastada, ou quase toda afastada, porque existem os remanescentes, existem os verdadeiros salvos, existem aqueles que vão perseverar, existem aqueles que são pacientes no tempo da espera e que não vão se afastar da palavra de Deus, mas existem aqueles que são de coração mais fácil, mais moles, mais envolvidos com as coisas do mundo do que aqueles que perseveram. Depois, então o primeiro princípio é começar a perceber a apostasia da igreja. E o segundo é o aparecimento do anticristo, ou o aparecimento do inimigo. Pode passar um slide, por favor. Esse texto que está aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz: o qual se opõe, quem se opõe? Aquele que vai aparecer, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E aí a gente então começa a entender que agora a apostasia da igreja surge e o anticristo começa a aparecer. Apesar de que Paulo vai dizer assim, que o espírito do anticristo já está entre nós. E o que ele quer dizer com isso? Toda a maldade, toda a violência, as guerras, tudo que está acontecendo aí, é porque o espírito do anticristo já permeia no mundo e está levando os homens a fazer o que fazem. E aí, o que vai acontecer? Passa o slide. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2, capítulo 2, versículos 7 e 8, vai dizer o seguinte: que o fim desse período da graça, ele acontece quando a igreja subir ao encontro de Jesus. O fim do período da graça acontece quando o Espírito Santo de Deus, que hoje está conosco na igreja, subir junto com a igreja para o encontro com Jesus. O texto diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Ou seja, o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo já permeia no mundo, mas ele ainda não se revelou, porque existe algo, alguém, alguma coisa que impede a revelação do anticristo. E quem está impedindo a revelação do anticristo? A presença da igreja no mundo. Se não fosse a presença da igreja no mundo, hoje nós estávamos vivendo uma Sodoma e Gomorra, como antigamente. O mundo já estaria totalmente depravado, violento. O mundo já estaria em situação inabitável. E o que faz com que o mundo ainda tenha um princípio de moral, de ética, na convivência entre as pessoas, é a igreja que está presente. E com ela o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito está conosco na igreja. É isso que impede a manifestação do anticristo, a revelação do anticristo. E o texto diz que quando aqui, então será de fato revelado, quando for afastado aquele
que agora o detém. Ou seja, quando a igreja subir, então será revelado o anticristo. Isso é o fim. É o fim desse período da graça. E o que vai acontecer? A primeira ressurreição. Ou seja, a ressurreição dos salvos. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que é parte da primeira ressurreição. Quem é parte da primeira ressurreição? Quem é parte da primeira ressurreição? Parece que ninguém aqui, né? Eu sou. Fica todo mundo olhando assim, né? Eu fiquei olhando assim para quem? Vamos aos textos bíblicos, né, irmãos? Vamos a 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses capítulo 4. E agora você vai saber o seguinte: os que morreram, o que vai acontecer? Os que estão vivos, o que vai acontecer? A partir do versículo 13 diz assim, acho que eu tenho esse texto aqui, eu não, abram aí suas Bíblias. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Bom, aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, e vocês sabem, eu preguei sobre essa igreja dizendo que era uma igreja madura, mas nem toda igreja é perfeita, 100% perfeita, e ela tinha dúvidas. Que tipo de dúvida? As mesmas que nós temos hoje. E os mortos? E a ressurreição? Como é que vai acontecer? Como é que será? Todos nós temos essas dúvidas. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve à igreja de Tessalônica para esclarecer esse momento. E aqui ele diz, versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então a primeira coisa que ele está dizendo aqui é o quê? Que nós seremos ressuscitados da mesma forma que Jesus ressuscitou. O Senhor nos ressuscitará. Nós não vamos ficar lá esquecidos, não, irmãos. Nós vamos ressuscitar. Nós vamos levantar dos mortos. Tá certo? Depois eu vou explicar como é que isso vai acontecer. Versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que ele está dizendo aqui? Se hoje Jesus chamasse a sua igreja, nós que estamos aqui, nós vamos esperar que aqueles que já morreram sejam ressuscitados. Nós seremos depois. Tá? Então, essa é a ordem. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Somos nós, os salvos, os mortos em Cristo, os salvos. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Entenderam a ordem? Primeiras primícias foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar.
Você pode dizer, mas pastor, lá na Bíblia está cheio de gente que morreu e ressuscitou. Verdade. Morreu, ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus foi o primeiro que ressuscitou, ascendeu aos céus, não voltou para morrer de novo. Então ele é a primícia. Depois de Jesus, somos nós, ou aqueles, né, que já morreram em Cristo. E depois daqueles que já morreram em Cristo, aqueles que estarão vivos quando Jesus chamar a sua igreja. Agora entenda um detalhe. Esse encontro aqui ainda não é a segunda vinda de Jesus Cristo. Muitas pessoas confundem, né, que a ressurreição dos salvos acontecerá a ressurreição dos salvos acontecerá na segunda vinda de Jesus. Mas é um ledo engano, irmãos. Aqui ainda não é a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda ficará para o próximo capítulo. Mas agora nós subiremos, e aqui diz o quê? Nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. Jesus está nas nuvens. Tá certo? A igreja sobe, os vivos serão arrebatados, e nós nos encontraremos com Jesus. Será um encontro. Vocês já ouviram aquela parábola do grande banquete? O grande banquete acontece nesse momento, quando a noiva, quem é a noiva? Quando a igreja se encontrar com quem? O noivo. Quem é o noivo? Jesus. A igreja se encontra naquele momento ali com Jesus, e é celebrada as bodas do Cordeiro. Agora, se encerra aqui a ressurreição dos vivos? Não. Vocês sabem por quê? Porque nesse momento aqui que a igreja sobe, o iníquo ele é revelado, começa a acontecer o quê? Que a Bíblia chama de a grande tribulação. A igreja, irmãos, não passará pela grande tribulação. Não passará pela grande tribulação. Nós estaremos nas nuvens com Cristo. Mas durante esse período da grande tribulação, esse é um ensino mais longo. Eu vou apenas dizer o que vai acontecer. Durante esse período da grande tribulação, ainda vai acontecer conversões durante a grande tribulação. Essa é a grande dúvida que a igreja tem. Pastor, mas o Espírito Santo não está mais entre nós, como é que vai acontecer, né, conversões? Mas a Bíblia fala que aqueles que morreram porque resistiram à besta subirão ao encontro de Jesus nas nuvens. Fazem parte, portanto, ainda da primeira ressurreição, né? Ali formado, ali encontro, nós estamos nas nuvens com Cristo. A igreja está nas nuvens com Cristo. E aí o anticristo se revela. Como é que ele se revela? Passe para o slide número 8, por favor. Slide número 8. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Irmãos, é impressionante. É por isso que ele vai enganar a todos. Durante os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, ele vai enganar todos, inclusive o povo de Deus, Israel. Por quê? Porque ele vem com sinais, com prodígios, né, fazendo tudo aquilo que você fica pensando, só Jesus, só Deus pode fazer isso. E ele então, depois de 3 anos e meio, o que é que acontece? Ele se revela totalmente. Ele começa a matar, perseguir, destruir, e aí as pessoas estão resistindo à besta.
ali vão morrendo e vão subindo aos céus. É assim, né? Então a igreja que nós estamos vivendo hoje, queridos, é a igreja dos últimos dias. É a igreja que começa a caminhar para a apostasia. E nós precisamos resistir a esses coisas. Muitas vezes as igrejas são tentadas a caminhar pelo mesmo trilho das outras por causa do número de pessoas na igreja. Pastores que ficam querendo que as suas igrejas sejam cheias de gente, não de salvos, de gente, né? E começam então a trilhar o caminho da apostasia e a pregar para que as pessoas sejam chamadas e atraídas por essas pregações. Eu tenho um texto aqui, está em... Deixa eu só mostrar aqui uma coisa que eu já falei, certo? Passe aí para o slide número 11, por favor. Diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Passe aí para o slide número 13, por favor. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Está dizendo aqui que as pessoas vão começar a pregar um outro evangelho, a mentira, e vão aquelas pessoas que têm esse desejo, estão pregando aquilo que eles querem, que eles têm no coração deles, vão seguir essas pessoas, e essas pessoas, portanto, serão aquelas que estarão na igreja, né, que fará parte da apostasia, tá? Tem um outro texto que diz, não sei se eu coloquei aqui, pode passar o slide aí, por favor. Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ou seja, a verdadeira mensagem do evangelho será ouvida e não suportada por aqueles que têm no coração a cobiça. E o que é que fala isso? Desejo de prosperidade, desejo de tantas coisas que andam pregando por aí. E é esse coração cheio de cobiça que faz com que os homens sigam esses falsos mestres que estão conduzindo a igreja à apostasia. E aí então nós vimos que esta igreja que nós estamos vivendo hoje é uma igreja que já começa a dar sinais de que Jesus realmente está para voltar, queridos. Eu não estou dizendo aqui dia, hora, mês, como assim por aí, porque Jesus disse que nem Ele mesmo sabia o dia. Nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas nós sabemos que aqueles que ainda não tomaram a sua decisão ao lado de Jesus não farão parte dessa primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos. Por quê? Porque a igreja já caminha para o fim. A igreja já caminha para subir ao encontro de Jesus. E chegará então um momento em que não terão mais oportunidade de tomar essa decisão. Entenderam então como é que vai acontecer? Os mortos, os vivos serão arrebatados. Sim, agora abra em 1 Coríntios capítulo 15. Só para concluir, tá, irmãos?
capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo esclarecedor para esses momentos. E ele vai falar, a partir do versículo 20, que Jesus venceu o último inimigo, que foi a morte. Está aí no versículo número 26, né? O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus destruiu. E ele ressuscitou dos mortos. Tá? No versículo 29, ele diz que a partir do versículo 35, ele vai explicar como é que vai acontecer. Ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Essa talvez seja a grande dúvida da igreja. Paulo está escrevendo aqui à igreja de Corinto. Insensato, que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser mais um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves e a outra dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Entenda. Semeia-se corpo na corrupção, somos nós. Ressuscita na incorrupção, quando nós ressuscitamos. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último, Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual e sim natural e depois espiritual, porque nós morremos esse corpo, depois ressuscitamos em espírito. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é eterno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, nem carne e sangue vão entrar no reino. Não é essa carne, não é esse corpo. E não teremos um corpo igual a isso. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados todos seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Amém. Nós receberemos um corpo incorruptível, não mais esse corpo natural, o corpo do pecado, mas um corpo que não peca mais, incorruptível. E esse corpo nós vamos receber na nossa ressurreição, estará ali ao encontro com Jesus. E depois nós voltaremos com Ele para reinar com Ele. Nós estaremos eternamente ali com Jesus. Amém? Amém. Vamos ver suas cabeças.